Olá pessoal do sétimo ano. Bem galera, dando continuidade aqui à correção das atividades do guia 6, nós temos agora a atividade que foi para vocês da página 122, que é justamente a atividade em relação ao tema de raiz quadrada exata de números racionais. Não foi assim? A gente tem uma aula, tá? Espero que vocês assistam, tá? Assistam aquela aula. Todas as aulas que a gente posta para vocês, tá? Eu quero que vocês vejam. E essa de raiz quadrada exata não é né, uma exceção. Na verdade, vocês devem dar bastante atenção a ela, né, porque geralmente a operação de raiz quadrada é uma operação que os alunos têm um pouco de dificuldade, né, até um certo receio, mas na verdade é bem simples de entender, né? Tem até uma leitura aqui. E no vídeo lá também, né, eu recapitulo com vocês a ideia de raiz e também aplicamos a ideia de raiz a números racionais, tá? Basicamente, pessoal, raiz quadrada, né, é a operação inversa da potência de expoente 2. Né? Em vez de multiplicar o número por ele mesmo, só recapitulando, né, você vai buscar o valor que vezes ele mesmo, né, dá o número que você quer. Né? Então é uma operação contrária. Né? Em vez de você fazer uma operação no sentido de multiplicar dois números, você vai buscar dois números que multiplicados dê o número que você já tem. Né? Então é uma operação contrária. Tudo bem? A gente, né, no sexto ano vê isso com números naturais, né, com números positivos naturais, e agora no sétimo ano a gente só estende essa ideia a números racionais, né, a números fracionários, né, a números decimais, lembrando, né, que em relação ao sinal, raiz quadrada de números negativos, né, a gente viu na aula passada, essa raiz não existe, tá? Só tomar cuidado, né, que existe uma diferença entre a raiz exata, raiz aproximada e raiz não existente. Né? A raiz exata, né, porque existe um número racional, né, que vezes ele mesmo dá exatamente o número que você quer. Por exemplo, né, a raiz quadrada de 4 é exatamente 2, né, porque 2 vezes 2 dá exatamente 4. Agora a gente viu, né, por exemplo, o 2, né, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1, alguma coisa, né, 1,4, 1,41. E aí as casas decimais, né, elas vão aumentando à medida que você queira números mais aproximados, tá bom? Porque você não encontra um número racional que vezes ele mesmo dá exatamente 2, né? Você encontra números que dá próximo de 2, né? Mas exatamente 2 você não encontra. Isso é raiz aproximada. Agora a raiz não existente é porque você não encontra nada, nem um número que vezes ele mesmo dá exatamente o número ou que dá aproximadamente o número. Você não encontra nenhum número que vezes ele mesmo dá alguma dessas coisas. Que foi o caso, né, dos números negativos, como a gente viu na aula passada. Né? Se eu quero a raiz quadrada de menos 4, qual é o número que vezes ele mesmo dá exatamente menos 4? Ora, não é 2 nem é menos 2, né? Porque a multiplicação dá sempre positiva, né? Porque o expoente é par. Então, né, esse é um caso de raízes não existentes, tá bom? Dando continuidade aqui, né, pessoal, a gente vai ver as questões da página 122 e eu vou comentar com vocês as questões 1 e 6, tá? As outras que a gente passou, né, para vocês são muito parecidas, aí vocês usam as que eu passar aqui como exemplo, né, e, né, vão verificar também essas que não foram passadas aqui. Tá bom? Então, o A1 é justamente para vocês entenderem essa ideia aqui, ó, que é a ideia, né, de quadrado. Né? Por que vem esse nome raiz quadrada? Né? Vem exatamente de uma noção, né, de uma ideia geométrica, tá? Que é a ideia de um quadrado mesmo. É por isso que o nome é raiz quadrada. Né? Esse quadrado aqui, né, ele é composto por 4 quadradinhos, então 4, né, quadradinhos é um quadrado grande de lado 2. Né? Por isso que a gente fala que a raiz quadrada dentro de 4 é 2. Tá certo? A mesma ideia aqui, ó. Ele tem um quadrado grande, né? Ele dividiu em 9 quadradinhos, né? Então 1/9 é a mesma coisa aqui, né? Aqui é 3, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então 1/3 vezes 1/3, tá certo? Por isso que a raiz quadrada de 1/9 é 1/3, né? E a mesma coisa com decimais, ó. Ele divide esse quadrado grande aqui, né? Tem lado 1, né? Aí ele pegou até o 0,6, né? Então a gente ficou aqui, né, com 36 centésimos, né? Se você contar, você vai ter 100 quadradinhos aqui. E desses 100, né, ele pegou 36, né? Por isso que ficou 0,36, né? 0,36, porque é 36 de 100, né? 36 centésimos. E o lado, né, mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, então 0,6.
Como é um quadrado, né? Então aqui também é 0,6, né? Por isso então que a raiz quadrada de 0,36 é o lado, né? 0,6. Tudo bem? É uma ideia geométrica, né? Você pega a ideia numérica de raiz e enxerga também como uma ideia de figuras geométricas, né? No caso, um quadrado, que é justamente o que dá nome à raiz, né? Raiz quadrada. Tudo bem? Então vamos lá. Lá na questão 1, tá? Eu vou até acompanhar com vocês, né? Peço que vocês peguem um livro, né, de vocês, de 7º ano, abram na página da atividade e vamos, né, verificar aqui juntamente comigo as questões. Você tem aqui as 3 figuras, né? A primeira, você tem um quadrado de lado 6, né? 6 por 6, e aí ele dividiu esse quadrado em 36 quadrados menores, né? Assim? 36 quadrados de lado 1, né? Porque ele dividiu 6 por 6, né? Na segunda figura ele tem um quadrado maior, né? Composto por 9 quadradinhos pequenos. Aqui, né, ele está pegando 2 de 3, né? Cada lado não é 3, então ele está pegando 2 de 3, por isso que é 2 terços, né? Aqui e aqui. E aí eu estou contando, né? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, né? De 9. 4 de 9, tá? Vamos prestar bem atenção nisso. E aqui, né, ele pegou um quadrado, dividiu esse quadrado em 100 quadradinhos, tá? Se tiver paciência de contar. Ou então você pode, né, contar que aqui tem 10, aqui também tem 10, né? Então 10 vezes 10 vai dar 100. Desses 100, né, ele pegou 49, chamou esse lado aqui de 0,7, né? Porque é 7 de 10, certo? Aqui tem 10, né? Aqui, só aqui tem 10, então ele pegou 7 desses 10. Aqui ele também pegou 7 desses 10 na horizontal, né? Por isso que é 0,7. E aí, né, forma um quadrado com 49 quadradinhos de 100, tá bom? Aí ele quer que a gente use nessas figuras para descobrir geometricamente o valor de raiz quadrada de 36, né? Então, quanto mede um quadrado? Quanto mede um lado de quadrado que é formado por 36 quadradinhos, né? Então a gente olha para cá, ó. 36 quadradinhos é essa. Então, qual é o lado do quadrado? 6, né? Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Usando geometria, né? Usando cálculos, né? Aritmética. Basta a gente procurar um número que vezes ele mesmo dê 36, né? A gente sabe que esse número é realmente 6. Então, né, a raiz quadrada de 36 é 6, né? 6 positivo. Tudo bem? Justamente, né, a ideia aritmética, né, a ideia com contas, é porque 6 vezes 6 dá 36. E a ideia geométrica, né, que é o que ele quer na questão, é que você tem um quadrado, né, de área 36. O que quer dizer que a área dele é 36? Quer dizer que ele é formado por 36 quadradinhos. Então, você pode até contar aí se quiser, né, 36 quadradinhos. A raiz quadrada, né, desse número é o lado do quadrado, né? Quanto mede o lado desse quadrado? Ele até já deu aqui pra gente, o lado mede 6, né? 6 por 6. Por isso que a raiz de 36 é 6. A mesma coisa para o 0,49, né? Ou então 49 centésimos, né? Eu tenho 49 quadradinhos de 100. Onde é que eu tenho isso? Aqui, ó. Eu tenho 100 quadradinhos, né? 10 por 10. 100 quadradinhos. Desses 100, né, eu estou pegando 49. O lado, né, o lado é 7 de 10. Então, 7 de 10 é 7 décimos, né, 0,7. Então, qual é o lado de um quadrado, né, de 49 de 100? 49 de 100 é um quadrado de 7 de 10. Né, então, é 0,7. Tudo bem? Então, a letra B. A raiz quadrada, né, de 0,49 é exatamente 0,7. Ok? De novo, né? Se você for fazer a continha, realmente, né, 0,7 é um número que você multiplica por ele mesmo, que dá 0,49, né? Por isso que a raiz quadrada é essa. Geometricamente, né, com figuras geométricas, né, com quadrado, a ideia é essa daqui, né? Você tem 49 quadrados de 100, né? São
100 quadradinhos, formando um quadrado maior. Desses 100 ele pegou apenas 49. Então, qual é o lado, né, desse quadradinho que é de 49 de 100? Ora, o lado, né, ele pegou apenas 7 pedaços desses 10, né? Tanto aqui como aqui. Então, por isso, né, que é 0,7. 7 de 10, né? 7 décimos. Tudo bem? A mesma coisa no item C. No item C, ele quer saber qual é a raiz quadrada, né, de 4 nonos. Ou seja, né, qual dessas figuras, né, a gente tem 4 quadradinhos de 9. Entenderam? 4 nonos, né, 4 de 9. É justamente isso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Deles, né, eu tenho 4 pintados. Então, isso aqui é 4 de 9, né? 4 nonos. E a raiz quadrada, né, de 4 nonos é o lado desse quadradinho. Que no caso é 1, 2, 3, né? Cada lado mede é um pedaço, né? 1, 2, 3 pedaços. Só que o quadradinho, né, formado é com apenas 2. 2 de 3. 2 de 3. Então, a raiz quadrada é 2 terços. Tá? Então, você vai escrever, né, aqui na letra C. A raiz quadrada, né, um pouco maior, né, assim, a raiz quadrada de 4 nonos é exatamente, né, raiz exata, é exatamente o lado daquele quadradinho verde, né, que é, no caso, 2 de 3. Tudo bem, pessoal? Então, é aqui, o que vocês devem entender, né, é a ideia de raiz quadrada, né, um número que vezes ele mesmo dá o número do que a gente chama de radicando, né, que é dentro do sinal da raiz, tá? Aí essa ideia, né, você pode também associar a ideia de figura, né, para ficar talvez mais lúdico, né, mais compreensível com figuras, que é a ideia, né, de quadradinhos, que, né, junta com a ideia de área, né, porque área é contar quadrados, né, então quando a gente conta quadrados, a gente está contando na verdade uma área, tudo bem? E, né, só de novo, já que eu conto quadrados, né, por isso que a raiz ela é quadrada. Porque a gente associa, né, a ideia da operação com a ideia da figura geométrica quadrada. Tá bom? Então era basicamente isso. Essa aqui é a questão que queria. Você associa, né, esses números, um inteiro, né, 36, que associa com esse, um decimal, que associa com esse, e um fracionário, né, que associa com esse, e você vai olhar o lado do quadrado. Né? O lado do quadrado é a raiz, né? A área do quadrado é o que está dentro da raiz. Bom? Pronto, agora vamos lá para a questão 6, tá? A questão 6 não quer que você associe, né, com figuras. Quer que a gente faça simplesmente o cálculo, tá? As questões anteriores, né, a 6, tá, você resolve de maneira muito parecida, né? Por isso que eu vou saltar lá para 6. Você usa essa questão para entender as anteriores e as próximas. Ok, então a gente só quer, na 6 ele só quer que a gente calcule. Calcule o valor das expressões. Como é de A até F, eu vou fazer 3 com vocês, tá? Vou fazer aqui, né? A letra A. Ele quer que a gente calcule a raiz quadrada de 16 sobre 9. E aí, pessoal, né? Sem usar a ideia de figura, né? Como é que a gente aprendeu isso no vídeo de raiz quadrada? Bem tranquilo, né? Quando você tem a raiz quadrada de uma fração, o que basicamente você faz é quebrar essa raiz, né, em duas, uma para o numerador e outra para o denominador. É assim, então, raiz quadrada de 16 sobre, né, a raiz quadrada de 9. Tudo certo? Peguei essa raiz grande, né, e quebrei em duas raízes pequenas. É assim? E essas duas raízes eu consigo calcular, né? São raízes de números inteiros. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 16? É o 4. Qual é o número, né, que eu multiplico por ele mesmo e dá 9? É o 3. Né? Então, a raiz quadrada de 16 sobre 9 é 4 sobre 3. Bem? Vamos fazer a letra B. Na letra B a gente tem um número decimal, né? Raiz quadrada de 0,25. Ou então, né, de 25 centésimos. Vamos ver que a gente aprendeu isso lá no vídeo passado. A gente aprendeu, né, a transformar o decimal em uma fração. E quando você faz isso, né, você volta para uma questão como foi a letra A. Né? Como assim?
Como é que eu transformo 0,25 em fração? Eu escrevo o número sem a vírgula, né? No caso é simplesmente 25 no numerador. E no denominador, né? Um zero para cada casa decimal. Como são duas casas, então vai ser 100. Né? E eu tenho a raiz quadrada, né, do número. Então é a mesma coisa. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Eu quero a raiz quadrada, então eu coloco a raiz quadrada aqui. E aqui, né, a gente pode voltar para a letra A. É só quebrar em duas raízes. A raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. Aos poucos, né, a gente vai decorando algumas raízes, né? Portanto, fazer exemplos parecidos. A raiz de 25 a gente sabe que é 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. E a raiz de 100 é 10, né? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então dá 5 décimos. Só que 5 décimos a gente pode simplificar, né? Por quanto? 5 eu posso simplificar por 5 e 10 também posso simplificar por 5, né? Então eu vou simplificar por 5. 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2, né? Então a raiz quadrada de 0,25 é 1 sobre 2. Só que aqui eu tenho decimal, né? Aqui eu tenho fração. Então se eu quiser na forma decimal, é só dividir 1 por 2, né? Então vamos dividir 1 por 2. 1 por 2, né? 1 dividido por 2. Já vou deixar um espacinho, né? Porque a gente sabe que vamos ter que colocar um zero, né? Porque 1 não dá para dividir por 2, né? Então 0, vírgula. Coloco o zero aqui. Agora sim, 10 por 2 dá 5, né? Que aí dá 10 e sobra 0. Então tá aí a resposta, né? A raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Né? Aqui está na forma de fração, aqui na forma decimal. Tudo bem? Então, né, 0,5 é o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 0,25. Tem até um padrão aqui, né? 25, 5. Isso aqui a gente vai ver que pode ser generalizado, né? A mesma coisa aconteceu aqui em cima, né? 0,49, 0,7. Né? 7 vezes 7 dá 49, né? Então a gente tem um padrãozinho aí. Para fechar, né, vamos lá para a letra F. Aí ficam para vocês as letras C, D e E. Então, na letra F, a gente tem, de novo, né, a raiz quadrada de um número decimal. Nesse caso, a raiz quadrada de 196. Pronto. E aí, galera? Raiz quadrada... Não, perdão. Raiz quadrada de 1,96, certo? É um decimal, né? Não é exato. Não é inteiro, né? Decimal exato. Como é que a gente faz, né? Igual a gente fez aqui em cima. Transforma em fração e tira a raiz da fração, depois volta para a decimal. Vamos lá. Vai ficar então, né? 196 sem a vírgula, certo? Sobre 1, 2, então é 2 zeros, né? 100. E aí, né, como eu quero a raiz quadrada, eu repito a operação de raiz quadrada. Aqui, né, então 101,96 eu transformei em 196 dividido por 100. Aí agora a gente faz, né, igual fez nas anteriores. Quebra essa raiz em duas, né? Raiz de 196 dividido pela raiz de 100. A raiz de 100 a gente já fez algumas vezes, né? Fizemos aqui, que vai dar 10. E a raiz de 196, pessoal, isso aqui você pode fazer por tentativas, né? Ou então você pode tentar fatorar o 196. Mas se você fizer por tentativas, né, você vai encontrar que a raiz quadrada exata é 14. Ou seja, né, 14 vezes 14 dá 196, certo? E aqui, né, a gente vai transformar agora isso aqui em decimal, né? Então vamos dividir 14 por 10. A gente poderia simplificar, né? Só que vamos dividir logo, né? Que eu quero em decimal. A gente poderia ter feito isso aqui também, tá? Mas vamos fazer aqui. Então vai ficar, né? 14 dividido por 10. Isso aqui é tranquilo, né, galera? Quando eu divido por 10, não preciso nem fazer essa continha. Essa continha, ela é, na verdade, uma bobagem, né? Sempre que a gente divide por 10, por 100, né? Por 1000...
é só a gente atrasar, né, trazer a vírgula para a esquerda, o número de casas igual ao número de zeros que tem no divisor, né? Como é 10, é só uma casa. Se fosse 100, seria 2 casas, né? E assim sucessivamente. Então, uma casa vai ficar, então, né, como a vírgula está aqui, o número é inteiro, né, por isso que a vírgula está na direita, vai ficar, então, no meio do 1 e do 4. Então, é 1,4. Tudo bem? Então, a raiz quadrada, né, exata de 1,96 é 1,4. Tudo bem? 1,4 vezes 1,4 dá exatamente 1,96. E é justamente o que a gente observa, né, como uma aproximação para a raiz de 2. Né? Porque 1,96 já está bem perto de 2, né? 1,96. É quase 2, mas não é 2 ainda. Né? Então, por isso que a gente entende, né, que isso aqui também é a raiz quadrada aproximada de 2. Né? Mas é a raiz quadrada exata, na verdade, é de 1,96. Tudo bem? Bem, então, essa lista bem curta, né, bem concisa, mas nem por isso, né, você vai dar menos atenção a ela. Na verdade, você vai ter que dar bastante atenção, né, porque a ideia de raiz quadrada, até que a gente perca, né, esse receio e entenda a raiz quadrada exata, né, a operação de raiz quadrada como uma operação contrária à potência. Tudo bem? Revejam esses exemplos, né, tentem refazer esses exemplos, refaçam, né, o que não foi feito aqui, mas vocês fizeram nos cadernos de vocês, e dúvidas é só nos procurar, ok? Até a próxima.